Fala galera, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui pelo Instagram do WM Concursos nessa quarta-feira geladíssima, né? Para falarmos a respeito do uso e desuso da vírgula. Meus amigos, essa semana é uma semana que a gente vai dedicar a vírgula, tá certo? E outros temas muito bacanas vêm por aí, ok? Amanhã a professora Helena, né, vai trabalhar com o tema de asfixia, e depois de amanhã, ou melhor, na semana que vem, o professor Welber vai trabalhar com o assunto polícia penal, tá certo? Então vamos nós aqui, vou dar uns minutinhos ainda, né? Porque está marcado para as 20 horas, eu acho que a gente chegou cedo, né? E aí, como é que vocês estão? Rafa, Gabriel, Marcos, Adriana, Amanda, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Bom ter vocês aqui, bom saber que vocês são estudantes natos, né? Tem muita gente, meus amigos, e aí, ótimo para vocês que estão empenhados nos estudos, tem uma galera que vai utilizar a justificativa. Líbia, boa noite. Marina, Geraldo, Anderson, todo estiloso. Valeu, Marcos. Tem muita gente que vai usar a pandemia para poder dizer que não passou depois, porque esse ano foi muito difícil, teve aquele negócio da pandemia, e eu não consigo estudar em casa. E aí, meu amigão, o que acontece? A gente estuda sempre do jeito que dá, não é verdade? Se agora o que nos é permitido é o estudo online, é o estudo remoto. Boa noite, meu caro. Vamos nós para o estudo remoto, estudo online, e vamos que vamos, e vai dar tudo certo, ok? Coloque energia nesses estudos de vocês, nos esforços de vocês, que a recompensa virá. É sempre assim, certo? Para nós que somos pessoas trabalhadoras e honestas, não tem outro caminho não, né? A gente tem que ralar, tem que suar bastante a camisa mesmo, para conseguir aquilo que a gente deseja, não é verdade? Bom, pessoal, a ideia da nossa live hoje é falar sobre uso e desuso da vírgula, que é o Bernardo aí, ó. Ronan, bacana, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Essa história de vírgula tira o sono dos candidatos. Bora, ô meu caro Bernardo, que bondade sua, muito obrigado. Essa vírgula que pega a gente tanto na prova objetiva quanto na produção de texto. Na redação também é um problema, né, moçada? Quando que eu ponho a vírgula? Será que eu pus a vírgula demais? Tem gente que não põe nenhuma para não ter perigo de errar, né? Enfim, é um problema. Lembrando a vocês que estamos nós nas ondas do WM Concursos, e amanhã tem mais live, né, sobre o tema asfixia. Na semana que vem tem live com o professor Welber, e vamos que vamos. Moçada, quando a gente fala em vírgula, primeiro, eu fiz até uma enquete no meu Instagram, rodrigo.fonseca.português. Se vocês puderem, depois dê uma olhada, visitem o Instagram, sigam o Instagram. A gente fez uma enquete e perguntou para as pessoas qual que era a maior dificuldade. E aí tinham 3 temas. Crase, que é um tema que vem por aí ainda, redação e vírgula. E assim, vírgula ganhou disparadamente como o assunto que as pessoas queriam ouvir um pouquinho mais a respeito, em função de uma dificuldade,
tá certo? Ganhou sem deixar, os outros não viram nem o rastro da vírgula, de tanto que as pessoas têm essa. Então, meus amigos, o que acontece? Vamos que vamos. Eu quero lembrar vocês a respeito do seguinte. Veja bem, quando a gente fala em uso de vírgula, eu devo lhes lembrar uma coisa que vocês aprenderam na escola e, infelizmente, o Anderson, a Aline, Caio, o Henrique, sejam muito bem-vindos. Infelizmente, é um conceito que a gente aprendeu de maneira equivocada. Eu não sei se vocês aprenderam assim, mas muita gente explica, infelizmente, que a vírgula é utilizada cada vez que você tem a necessidade de respirar. Vírgula. Pessoal, isso é um problema, hein? Isso é um problemão, isso é um problemaço. Por quê? A gente sabe que isso é uma lenda, isso é mentira. Isso só serve para te confundir e para você errar em momentos que não pode errar, tá certo? Imagine se o uso da vírgula fosse em função da respiração. Aí você acabou de subir as escadas de um prédio e vai fazer um texto. Seu texto vai estar cheio de vírgula, porque você está ofegante, você está ali, né? Imagine se a gente for usar a vírgula em função de respiração, o cara começa uma crise de espirro. O texto vai ter vírgula adoidado, né? Enfim, pessoal, o que acontece? Primeiro, eu quero que vocês entendam que existe algo conhecido como... Verdade, hein? Imagina, Bernardo, um ataque de asma, já era, né? Teríamos algo conhecido como ordem canônica. O que é a ordem canônica? Todo texto tem que ter, toda frase tem que ter sujeito mais verbo mais complemento, tá certo? E aí eu quero que você anote, desculpa, eu quero que você anote isso, que é o principal erro. Nossa senhora, comi um biscoito aí. É o principal erro, principalmente para aquelas pessoas que escrevem. Meus amigos, não se separa por vírgula sujeito de predicado. Então, por mais extenso que seja o sujeito, não se separa por vírgula sujeito de predicado. Oi, só pessoal. Um instante. O Elber falou que ele vai mandar uma mensagem e você vai fixar a mensagem. Você aperta e manda fixar. Beleza, tranquilo. Apoio técnico. Então, moçada, o que sucede? Não se separa sujeito de predicado por vírgula de maneira nenhuma. Se você guardar isso e conseguir aplicar isso nos seus textos, por exemplo, nós já vamos 70% dos problemas de vírgula na redação estarão resolvidos. Tá certo? Se você conseguir visualizar na frase quem é sujeito e quem é predicado e conseguir jamais utilizar a vírgula, mesmo que o período esteja deslocado, aí, meu amigo, as coisas já começam a fluir, tá certo? Falar de vírgula é sempre muito complicado e é sempre a última matéria que a gente deixa, né? A gente deixa sempre a vírgula por último. Por quê? Já me perguntaram várias vezes, professor, por que você não dá a vírgula primeiro, já que é um negócio que tanta gente tem dificuldade? Galera, não tem jeito de fazer isso não. Por que o professor não dá a vírgula primeiro? Porque a vírgula tem um monte de preliminares, um monte de pré-requisitos, as preliminares, né? Importantíssimas, vocês sabem disso, né? Então, quando você vai trabalhar questões de vírgula, pressupõe que o candidato já sabe o que é um aposto, pressupõe que o candidato já sabe o que é um vocativo,
pressupõe que o candidato já sabe o que é um adjunto adverbial, porque senão a gente fica falando e parece que está falando grego, não é verdade? E aí, ao invés de trazer para você um conforto, vai trazer para você aquele desconforto assim de esse negócio de vírgula, isso não adianta não, sem chance, né? Isso aí é na sorte mesmo, é na hora lá. Tem sorte não, pessoal, tem muito trabalho, tá certo? Por exemplo, então nós já chegamos à seguinte conclusão: não se separa sujeito de predicado por vírgula, correto? Beleza. Ainda que eles estejam invertidos. Como assim? Eu posso ter o período assim, ó. Rodrigo saiu de casa ontem. Eu não poderia ter Rodrigo, vírgula, saiu de casa ontem. Nunca. Agora, quando está invertido, a gente acha que tem uma permissão para colocar vírgula. E não tem. Por quê? Porque nunca se separa sujeito de predicado por vírgula. Então, se eu escrevo saiu de casa ontem, vírgula, Rodrigo, não pode. Porque o Rodrigo foi quem saiu de casa. Na verdade, se for o Rodrigo que saiu de casa, a vírgula tem que acontecer de qualquer maneira, meus amigos. Tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí bem? Sim ou não? Continuemos, né? Acho que eu perdi o áudio aqui por uns instantes. Moçada, Alto do Rio Doce, um grande abraço. Valeu, meu caro. O que sucede? Então não se separa o sujeito predicado por vírgula. Outra coisa que nós precisamos destacar: não se separa por vírgula. Marina, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Não se separa por vírgula verbo transitivo de objeto direto nem indireto, mesmo que eles estejam deslocados. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que precisa de um complemento, e esse complemento é um complemento sem preposição. Aí ele é um verbo transitivo direto. Por exemplo, posso ter o período assim: as pessoas querem emprego. Aí quando eu digo as pessoas querem o quê? Emprego. Perceba que esse verbo exige complemento, não é verdade? Exige o complemento, e o complemento dele é um complemento sem preposição. Por isso ele é um verbo transitivo direto. Querem o quê? Emprego, emprego objeto direto. Qual que é a nossa aqui? Não pode ter uma vírgula separando emprego do querem, mesmo que a frase esteja invertida. Emprego as pessoas querem. Vai ter vírgula? Não. Por quê? Não se separa objeto direto nem objeto indireto na frase por vírgula, ainda que a frase esteja completamente invertida, meus amigos. Esses são os três termos que não se separam por vírgula: sujeito, verbo e complemento. Mesmo que a frase estiver toda embolada, não vai ter vírgula separando esses termos, tá certo? E eu quero que vocês se lembrem, momento patriota da nossa aula. Hino Nacional Brasileiro. Gente, prova das áreas segurança pública adoram trazer pra gente o iniciozinho do hino nacional, porque ele é todo invertido. E não tem nenhuma vírgula para mostrar pra gente a inversão. Exatamente por quê? Essa vírgula não aparece porque você não pode separar complemento de verbo transitivo, sujeito de predicado de forma nenhuma. Então aparece lá pra gente assim, ó: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico um brado retumbante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí que nos estão acompanhando agora. Quem é o sujeito dessa oração? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico um brado retumbante. O que acontece, meu caro amigo? Normalmente esse tipo de questão traz para a gente a seguinte pergunta:
Quem é o sujeito dessa oração? E aí o candidato mais inocente, vulgarmente conhecido como frango, vai pensar assim, ouviram. Quem ouviram? Não sei. E vai marcar que o sujeito é indeterminado e vai errar com uma alegria. Vai sair da prova falando assim, não, pelo menos aquele sujeito indeterminado está garantida. Sem dúvida. Pô. Aquilo ali não tem erro, não. Moçada, o período está todo invertido. E mais, esse período utiliza a linguagem conotativa. O que é linguagem conotativa? Anote aí no seu coração. Linguagem figurada. Tá certo? O sentido conotativo é o sentido figurado. Aí, meus amigos, se eu coloco o hino nacional em ordem, vocês vão achar ele estranhíssimo. Mas vão perceber que só tem termo essencial da oração. E é por isso que não tem nenhuma vírgula separando esse hino nacional. Então eu tenho assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um brado retumbante. Colocando em ordem, as margens plácidas do Ipiranga, sujeito, ouviram, verbo, um brado retumbante, objeto, de um povo heróico, também objeto. Perceberam que só tem termo essencial da oração? Sujeito, as margens plácidas do Ipiranga, ouviram, que é verbo, mais essencial do que verbo em uma oração não existe. A oração só existe porque tem verbo. E complementos, objeto direto, objeto indireto. Por isso que ela veio toda embaralhada e não apareceu sequer uma vírgula para mostrar que os termos estão embaralhados. Tá certo? Tranquilo, meus amigos? Bacana? Deise Rosa, Raíssa, Cláudia, Aislan, tudo bem com vocês? Que bom, hein? Vamos falar de casos em que a vírgula é obrigatória? Vamos lá. Por exemplo, quando a gente quer isolar um vocativo, a vírgula é obrigatória. Se a gente quer isolar um vocativo, a vírgula é obrigatória. E aí você vai perguntar, professor, o que é um vocativo? Vocativo, pessoal, é uma chamada. Então, se eu tenho, por exemplo, fulano, vem cá. Esse fulano, pausa, é o tal do vocativo. Essa pausa é caracterizada por quem? Pela vírgula. Tá certo? O vocativo pode estar em qualquer lugar do período, mas ele sempre vem isolado por vírgula. Qual que é o vocativo mais famoso que existe no mundo? Mãe. Né? A gente chama muito a mãe da gente. Mãe! Ô mãe! Esse mãe, pausa, é um vocativo. E essa vírgula é obrigatória. Teve uma prova bem antiga. Essa questão está em quase todas as apostilas. Está assim. Ande ligeiro, Pedro. Ande ligeiro, vírgula, Pedro. E nós temos uma tendência, Larissa, Léo, Jonathan, sejam todos bem-vindos, Mari. A gente tem uma tendência de confundir vocativo com sujeito, hein? Se eu tiver assim, João, presta atenção na aula. João, vírgula, presta atenção na aula. É perguntar para o candidato, quem é o sujeito da oração? Gente, a maioria marca João e sai da prova falando assim, não, pelo menos aquela do sujeito estava de graça. Se eu tiver passado nessa prova de português, tem esse problema. Sai todo, exceto em algumas situações. Engordei. Exceto em algumas situações. Palhacinha. Por exemplo, quando você tem a frase assim, João, presta atenção na aula. Aí vem o João destacado. Qual é a função sintática do termo destacado? Aí muita gente vai olhar para o João, sujeito, porque quem vai fazer alguma coisa é o João, não é? Pois é. Aquela vírgula ali vai te ajudar. Porque você vai se lembrar desse dia de hoje, da nossa live, e vai se lembrar da gente conversando sobre o seguinte. Não se separa sujeito de predicado por vírgula. Se tem vírgula aqui, o João pode ser qualquer coisa.
Qualquer coisa, menos sujeito. Tá certo? Estava falando sobre prova de português. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas normalmente, depois de uma prova de português, o aluno fala pra gente assim: olha, professor, eu acho que eu arrebentei nessa prova. Tava fácil, caiu tudo e tal. E aí sai o gabarito. Depois que sai o gabarito, você não consegue encontrar ninguém. É ou não é, meu caro Eliezer? Seja bem-vindo à nossa live. João, Anilton, gente, sejam bem-vindos todos vocês. Silvia, Letícia Amaral, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Líbia. Então vamos nessa, olha o Eliezer aí. O que sucede, pessoal? Então, cuidado para você não misturar vocativo com sujeito. Um outro conceito que nós temos que saber para não vacilar com a vírgula. O conceito de aposto. O que é um aposto? É uma informação a mais sobre um termo antecedente. Tá certo? Então eu posso ter assim, ó. WM Concursos, vírgula, o melhor preparatório do Brasil, vírgula de novo, começará mais um curso preparatório. Ótimo. Quem é o aposto? É a informação que estava entre vírgulas que explicava quem é o WM Concurso. WM Concurso, vírgula, melhor preparatório do Brasil, vírgula de novo, iniciará uma turma. Beleza? Então você usa vírgulas para destacar um aposto. E o que é um aposto? É aquela informação a mais a respeito de um termo antecedente, meus amigos. Bacana? Tranquilo até aqui? Então nós falamos da vírgula. Olha o Johnny, Felipe, show de bola, hein? Nós falamos da vírgula, dos casos em que não se usa vírgula. Falamos de 2 casos em que a vírgula é obrigatória. E vamos mais, né? A noite é fria e está só começando, né? Vamos esquentar essa noite aí com a vírgula. Pessoal, tem uma regra que diz assim: sempre se utiliza vírgula antes das conjunções adversativas. Sempre se utiliza vírgula antes das conjunções adversativas. E aí qual que é o pré-requisito? Pessoal, você tem que saber quais são as conjunções adversativas. Quais são as adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Antes delas, sempre tem vírgula. Tá certo? As adversativas são utilizadas para dar uma ideia de contradição. Né? Quando a gente fala assim, olha, o time jogou até bem, porém, você já sabe, jogou bem, mas não ganhou. Antes desse porém, tem que haver uma vírgula. É obrigatório, Rodrigo? É obrigatório. Aí você vai me perguntar, professor, eu posso colocar esse porém entre vírgulas? Pode. A segunda vírgula é obrigatória? Não. Facultativa. A vírgula antes da adversativa é obrigatória. Essas vírgulas que vêm cercando a conjunção adversativa, vírgula, porém, vírgula de novo, a segunda já é facultativa. Tá certo? Tranquilo? Não erre mais, meu caro. Não erre mais. E pelo amor de Deus, se você vai fazer redação, cuidado com as conjunções adversativas. Só fazer um parêntese aqui para a redação. Cuidado porque, às vezes, você começa o parágrafo final, de conclusão do seu texto, com uma conjunção adversativa. E aí o que você fez? Você, se começar o último parágrafo com mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, você está dando margem para o corretor até zerar o seu texto. Porque aos olhos da correção vai ficar parecendo o quê? Que você acabou de negar tudo, absolutamente tudo que você disse anteriormente. Então seu texto ficou sem introdução, sem desenvolvimento, ele ficou só com conclusão.
Para concluir, você usa conjunções conclusivas, que também tem uma situação de vírgula. Quais são as conjunções conclusivas? Portanto, enfim, então, logo, dessa forma, sendo assim. Não é isso? Essas são recomendáveis. Não é isso, Rafa, Paula, Vitor? Essas são ideais para começar a sua conclusão. Adversativa para conclusão, jamais esquece isso. E eu falei há pouco das conclusivas. As conclusivas carregam consigo a mesmíssima regra das adversativas. Legal? Qual que é a regra? Utiliza-se a vírgula antes de conjunções conclusivas. Vocês estudaram muito, vírgula, portanto foram aprovados. Trabalhei demais, vírgula, logo estou cansado. Cheguei cedo, vírgula, sendo assim, vou lhe fazer companhia. Tá certo? Antes de conclusiva, sempre tem vírgula. E aí vem aquela pergunta, professor, eu posso colocar vírgula antes e depois da conclusiva? Mais uma vez, você pode. Significa que você tem que fazer isso? Não. Significa não. Significa que a primeira, a vírgula que precede, que está antes da conclusiva, é obrigatória. Já a vírgula que está depois é facultativa. Legal, meus amigos? Bacana? Coisa boa, né? David Araújo, bacana. Vamos nessa, moçada. E aí, o que sucede? Essa noite geladíssima de quarta-feira. Vamos falar da vírgula agora, no que diz respeito a quando eu tenho um adjunto adverbial deslocado, senhor Caio César. Pessoal, o que é um adjunto adverbial? O que é um advérbio? Palavra ou expressão que exprime o quê? Circunstância. Ah, tá. Que tipo de circunstância? Tempo, modo, lugar, intensidade. Se indica tudo isso, você vai colocar uma vírgula caso o adjunto adverbial esteja deslocado. Como assim, meu caro Juan, seja bem-vindo, um adjunto adverbial deslocado? Gente, vocês não têm ideia de como a gente gosta de escrever invertido e isso nos atrapalha demais na redação. Por exemplo, você tem tudo para escrever assim. As pessoas... Opa, quase caímos aqui, né? As pessoas estão muito preocupadas nos tempos modernos. Tem vírgula? Não. As pessoas estão muito preocupadas nos tempos modernos. Tem vírgula? Não. Agora, se você escreve nos tempos modernos, vírgula, as pessoas estão muito preocupadas. Então, perceba o seguinte. Quando eu desloco o advérbio, quando eu desloco o adjunto adverbial, quando eu tiro esse adjunto adverbial do fim da frase, que é o lugar dele, a vírgula vai acontecer. É obrigatório que a vírgula aconteça. Tá certo? Toda vez que eu tiver um adjunto adverbial deslocado, e ele pode ser de qualquer natureza, pode ser de tempo, pode ser de modo, pode ser de lugar, pode ser de intensidade, qualquer advérbio. Se tiver deslocado no período, a vírgula se faz obrigatória. Tranquilo, meus amigos? Bacana até aqui? Pois muito bem. Deixa eu introduzir mais um conceito aqui com vocês, que é o conceito da vírgula em situações de adição. Conjunções aditivas. Vocês se lembram de alguma conjunção aditiva, hein? Deixa eu me lembrar aqui junto com vocês. São elas:
e, nem, mas também, não só, além de, ademais, tudo isso é adição. Para quem gosta de palavras mais arcaicas, eu não recomendo, mas tem gente que gosta, né? Outro sim, né? É aditivo. Pois muito bem, meu caro Anderson, seja bem-vindo. A gente sempre estudou que não se utiliza vírgula antes da palavra e, não é verdade? Rodrigo comprou camisas, vírgula, calças, vírgula, meias e cuecas. Não é vírgula e cueca. Calças, vírgula, meias, vírgula, sapatos e cuecas. Então nós aprendemos em épocas de infância que não tem vírgula antes do e. Só que não tem vírgula antes do e, pessoal, nesses casos de quê? De enumeração. Agora, pode acontecer que você encontre orações aditivas e a vírgula vai ser obrigatória. Por exemplo, tem o período assim: você trabalhou demais e ajudou sua família. Você trabalhou demais e ajudou sua família. Relação de adição, não tem vírgula antes do e, top. Numa boa, sem problema. Legal? E aí, o que nós podemos ter? Você trabalhou demais e seu pai ajudou a família. Aí, meus amigos, tem que ter vírgula. Então, qual que é a lógica? Sempre que as orações forem aditivas e os sujeitos forem diferentes, a vírgula é obrigatória. Sempre que as orações forem aditivas e os sujeitos delas, Ana, seja bem-vinda, e os sujeitos delas forem diferentes, a vírgula é obrigatória. Rodrigo trabalha e estuda, não tem vírgula. Rodrigo trabalha e Ana estuda, tem vírgula antes do e, porque o primeiro sujeito é Rodrigo, o segundo sujeito é Ana. Então, orações aditivas com sujeitos diferentes, vírgula obrigatória, meus amigos. Legal demais, né? Eu sei que é muita regra para a gente ver de uma vez só, mas isso é para despertar o seu conhecimento, né? Como diz o nosso ilustre Welber, o conhecimento liberta a mente aprisionada. Já ouviram ele falando isso? Sucesso, né? Um filósofo contemporâneo. Lembrando a vocês, está quase me esquecendo aqui, participem do nosso sorteio. Temos lá as instruções, quem vocês devem seguir. Sigam a risca, viu, pessoal? Para a gente não ser sorteado e eliminado. A gente está sorteando um curso online de policial penal, tá certo? Por favor, participem, vai ser muito bacana, ok? Aproveitando que eu fiz aqui uma pequena pausa, lá no meu Instagram, rodrigo.fonseca.português, tem uma imagem de vírgula. Siga as instruções lá também, tá certo? Que na sexta-feira você vai receber um material de vírgula com videoaula e questões. Aí não é sorteio não, é para todo mundo que seguir as instruções lá no rodrigo.fonseca.português. Essa semana é a semana da vírgula. Então, aproveite para poder resolver esse problema de uma vez por todas, viu? Legal. Então, caros amigos, o que acontece? Vamos voltar a falar de vírgula. E aí, o que sucede, meu caro Bernardo? Nós temos orações adverbiais que aparecem em ordem, e quando elas aparecem em ordem não tem que ter vírgula, e temos orações adverbiais que aparecem invertidas, e quando elas aparecem invertidas a vírgula se faz obrigatória, tá certo? Aline, seja bem-vinda. Tiago, seja bem-vindo.
Por exemplo, tudo se modificou quando comecei os meus estudos. Tudo se modificou quando comecei os meus estudos. Não está invertido, não tem vírgula. Mas se você escreve assim, quando comecei os meus estudos, tudo se modificou, depois desse quando comecei os meus estudos, tem que haver, é uma necessidade que haja o quê? Vírgula. Quando comecei meus estudos, vírgula, tudo se modificou. Então, toda vez que eu tenho orações adverbiais invertidas, a vírgula se faz obrigatória. Quer ver outro exemplo? Você será aprovado se estudar no WM Concurso. Tem vírgula? Não. Mas se eu escrever uma frase assim, ó, se você estudar no WM Concurso, vírgula, será aprovado. Então, toda vez que eu faço a inversão nas frases, eu tenho a presença obrigatória da vírgula. Rodrigo, como é que eu sei que a frase está invertida? Ana Arantes, seja bem-vinda. Como é que eu sei se a frase está ou não invertida? Se a gente começa pela conjunção, é um sinal de que houve a inversão. Tá certo? Se começar por uma conjunção de tempo, de condição, de causa, de consequência, é porque houve a inversão. E se está invertido nas orações adverbiais, meu amigo, a vírgula se faz obrigatória. É ou não é, Ana? Lucas, Felipe, Alisson, bacana, hein? Moçada, o que acontece? Vamos a mais um caso de vírgula que vai tocar o princípio de oração coordenada sindética e assindética. O que é uma oração coordenada assindética? Por isso que a vírgula é das coisas que a gente estuda por último, porque ela tem muitos pré-requisitos, ela tem muitas preliminares. Nós não podemos desprezar as preliminares. Luciene, Lu, seja bem-vinda. O que sucede, pessoal? Quando eu tenho uma oração assindética, significa que as orações são independentes. Eu leio a primeira, faz sentido. Leio a segunda, faz sentido. Leio a terceira, faz sentido. O que é que vai separar essas orações? Somente, apenas, uma vírgula. Por exemplo, o homem chegou em casa, vírgula. A esposa aguardava impaciente. Ponto. O homem chegou em casa, vírgula. A esposa aguardava impaciente. Ponto. O homem chegou em casa faz sentido? Sim, faz todo sentido do mundo. A mulher estava impaciente faz sentido? Também faz. Para ligar essas orações, não tem uma conjunção. Por isso que eu digo que elas são orações coordenadas assindéticas. Sem conjunção é assindética. O que vem no lugar da conjunção? Uma vírgula. Tá certo? Faltou a conjunção e as orações são independentes, você vai colocar uma vírgula para separar essas orações. Ok? Tranquilo? Legal, 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 legal demais. E se você estiver escrevendo uma carta, hein? Também tem um caso de uso de vírgula nessa situação. A gente tem assim, vamos escrever a carta? Santa Luzia, vírgula, 3 de junho de 2020. Então eu separo local e data por vírgula. Tá certo? Outra coisa que merece vírgula para a gente também. Expressões de retificação ou de explicação. O que é uma expressão de retificação ou de explicação? É quando você usa ou seja, é quando você usa isto é quando você usa quer dizer. Olha, Ana Carmelita entrou, olha só. Seja bem-vinda, Ana Carmelita. É quando você usa essas expressões
que você precisa você quer nessas expressões explicar o que foi dito anteriormente, não é verdade? E aí você usa o ou seja, e esse ou seja tem que aparecer entre vírgulas. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Legal. Vamos de mais vírgula. O que sucede, pessoal? A gente também vai utilizar a vírgula para marcar o fato de você ter a omissão de um termo. Bom, o que é a omissão de um termo? É quando o termo está subentendido. Por exemplo, no chão havia papéis picados. No terreiro, pedaços de pão. Agora vamos colocar as vírgulas. No chão havia papéis picados. Vírgula. No terreiro, vírgula de novo, pedaços de pão. Essa vírgula de novo está no lugar do havia. No terreiro havia papéis de pão. Tá certo? Então, toda vez que eu tenho um termo que está subentendido, a vírgula se faz radicalmente obrigatória. Ok? Para quem precisa escrever redação, pessoal, tomar muito cuidado com a questão do adjunto adverbial que eu citei anteriormente. A gente desloca ele demais. E até para dar uma clareada no texto, que como assim não uma clareada? O texto ficar mais fácil de ser entendido pelo corretor. Toda vez que você desloca o advérbio, coloque ele entre vírgulas. Mesmo que ele seja pequeno, e quando ele é pequeno a regra se torna facultativa, coloque ele entre vírgulas. O texto fica mais claro, o texto fica mais fácil de ser entendido. Ok? E se tem uma vida que a gente quer facilitar, é a vida do nosso corretor. Tá certo? Porque ele é um cara que, se ficar chateado, você sabe o que pode acontecer com a gente, né? Se ele estiver feliz, ótimo. O que traz a infelicidade dele? Os nossos erros. Então precisamos acertar. Legal? Pessoal, a respeito da vírgula, as nossas regras principais são essas. Qual que é a grande batalha que nós vamos enfrentar agora? Fazer exercício. Tá certo? Fazer exercício, justificar. Por exemplo, como é que eu faço para guardar essas regras, Rodrigo? Pega um texto. Toda vírgula que aparecer nesse texto pequeno, né? Não vamos dificultar demais também não, senão você desanima. Toda vírgula que aparecer, busque qual é a justificativa teórica para ela. Por que essa vírgula está ali? Se você descobriu a resposta, você chegou à regra. Então você encontrou uma maneira de memorizar a regra através das questões. Tá certo? E a gente encontra muitas questões. Normalmente as últimas questões de prova pedem para a gente assim: marque a única alternativa em que a vírgula está mal empregada, por exemplo. Ou marque a única alternativa que está incorreta de acordo com a norma culta, que é uma tremenda cilada esse tipo de questão, porque a questão pode ser qualquer erro. Mas se for no que diz respeito à vírgula, mais uma vez, sob pena de estar sendo repetitivo, eu devo lhe lembrar do seguinte: normalmente, a questão que está com a utilização da vírgula incorreta, ela pega aquele primeiríssimo caso que eu citei para vocês. Qual que foi o primeiríssimo caso? Não se separa sujeito de predicado por vírgula de forma nenhuma. Então o que eles fazem lá na prova? Colocam um sujeito gigantesco, e aí você tem uma necessidade de respiração, de fôlego, e aí você acha que tem vírgula. E não tem. Ok? Essa questão do nossa, eu acho que deveria ter uma vírgula aqui. Tem uma regra que justifica isso? Ou não? Ou você que está sentindo falta dessa vírgula? Se tiver uma regra, aplique.
Se você está só sentindo falta da vírgula e mantém justificativa, meu amigo, não dá. Na verdade, é mergulhar de cabeça na pegadinha de prova. Tá certo? E na redação, até para a gente escapar de uma quantidade muito grande de vírgula, você vai procurar fazer frases em ordem. O que é fazer frases em ordem? Primeiro sujeito, depois verbo, depois o nosso complemento. Tá certo? Se a gente conseguir seguir essa ordem, a gente vai necessitar menos, aliás, muito menos da vírgula. Ok? Sujeito, verbo, complemento. Tá certo? Daí para frente as vírgulas vão aparecer nas situações que a gente comentou hoje nessa aula. Mas se você já consegue cercar, por exemplo, na sua escrita, escrevendo tudo em ordem, já facilita, mas facilita demais da conta. Tá certo? Então, procure nas questões objetivas a alternativa que normalmente separa o sujeito de predicado por vírgula. Tá certo? Então você vai perguntar lá para o verbo: quem é que exerce essa ação? Quem é que está fazendo isso? E aí você vai encontrar o sujeito. Muitas vezes ele está invertido, muitas vezes é um sujeito gigantesco. Tem problema. Se é sujeito de predicado e está sendo separado por vírgula, está incorreto. Na hora da nossa produção, nós vamos buscar o quê? Algo menor. Ok? Bacana? Meus amigos, então, o que eu tenho para vocês de vírgula hoje é isso. Deixa eu passar novamente os recados do coração para vocês. A gente tem os nossos cursos online na plataforma wmconcursos.com.br, tá certo? A gente tem muitos vídeos gratuitos no YouTube, WM Concursos, pode pesquisar, segue a gente, tá certo? É muito importante para nós essa força de vocês agora, importante mesmo. Aqui no Instagram, como vocês podem perceber, já existe um calendário de lives, né, para a gente, nesse momento de pandemia, levar para vocês o conhecimento. Assim mesmo, com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que se dar bem nas provas. As provas vão acontecer, meus amigos, né? O que a gente fala todos os dias e que ouve todos os dias é de uma dificuldade, que é uma dificuldade legítima, não estou duvidando dela não. Nossa, pessoal, que dificuldade de estar em casa, por isso, por aquilo outro e tal. Beleza, mas nós precisamos nos adaptar. Né? A gente está com uma turma programada, a turma presencial, programada para 16 de junho. Né? Claro, se houver uma liberação da prefeitura para que essas atividades aconteçam. Ok? Para quem já quer começar a estudar, wmconcurso.com.br. A gente tem no nosso próprio Instagram, vamos fazer um sorteio no dia 16, se não estou enganado, dia 16, é isso mesmo, de uma bolsa 100%. Vocês vão entrar, ver essa postagem e seguir todos os trâmites que lá estão, tá certo? E como essa semana é a semana da vírgula, lá no rodrigo.fonseca.português tem uma publicação de vírgula e orientações para você seguir. Não é sorteio, todo mundo que seguir as orientações vai ganhar a videoaula de vírgula, vou mandar para você, e questões de uso de vírgula também. Pessoal, excelente noite para vocês. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho a respeito da vírgula. Sensacional. Dúvidas que vocês tiverem, mandem no direct, tanto no meu próprio particular, quanto aqui do próprio WM. A gente está aqui para poder resolver o seu problema. Tá certo? Você quer passar? Quer ser aprovado? Quer entrar no concurso? Quer ser concursado? Tamo junto. É isso que a gente quer.
Nós estamos aqui para resolver o seu problema. O nosso trabalho é fazer a sua aprovação. Tá certo? Então, obrigado, Caio, Léo, Larissa. Obrigado mesmo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e estudem bastante. Líbia, obrigado. Boa noite. Wenderson, um abraço de Santa Luzia para vocês todos. Fiquem com Deus. E estudem muito. Façam muito exercício. Fazer exercício é um negócio assim libertador e é o caminho para a aprovação de vocês, né? Que às vezes a gente é mestre na teoria, mas como é que cai na prova? Exercícios. Marina, grande abraço. Geraldo, abração. Obrigado. Fique com Deus.